ali. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem deste, tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te Sustenido menor. Tu és digno de tudo. Aguenta. Não aguentava assim. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Essa daí é o
Amém, amém, graças a Deus. Vamos nos colocando aí nos nossos lugares. Vamos aproveitar que a gente está em poucas pessoas aí, vamos ocupar as cadeiras da... Vamos lá, agora sim, vamos ocupar as cadeiras da frente aqui, aproveitar que a gente está em poucas pessoas. Vamos ficar mais pertinho aqui uns dos outros. Que bênção, né, irmãos? Que bênção a gente poder estar juntos aí. Já começou online também, graças a Deus, tu que está online. Vai preparando aí teu coração para essa noite aqui de culto, de alegria, de celebração, de comunhão, né? A gente aqui, no final de semana, a gente quase passa 24 horas juntos, né? A gente sai de uma reunião, vai almoçar juntos, depois é culto à noite, fica aqui, janta, amanhã de manhã já tá junto de novo. Que bênção, né, TT? Que alegria, né, a gente poder ter isso, ser essa liberdade, assim, da gente poder estar juntos, assim, e crendo que esse é o melhor lugar, né? Quanto esse lugar tem desenvolvido a nossa casa, a nossa vida, nossa família. Vamos orar, irmãos, para a gente começar assim. Queria ter um tempo de oração. Queria convidar a ti estar fechando os teus olhos, tá voltando teu coração pro Senhor. Ele tem nos levado assim, a ter tempos de oração, de consagração, de aquietar o coração. A oração é isso, né? A oração é a quietude do coração para ouvir a tua voz. É isso que a gente quer aqui nessa noite, Jesus. Que a tua palavra, Pai, assim como tu aquietava aqueles mares, Pai, com a tua voz, como tu aquietava aquelas tempestades, a gente quer orar, Pai, aqui nessa noite, para que tu venha aquietar, Pai, essa tempestade do nosso coração, esse mar revolto, Pai, que às vezes se levanta no nosso coração, na nossa mente. Libera uma palavra, Pai, para aquietar o nosso coração aqui, para que a gente venha estar sensível para ouvir a tua voz, Pai. Nos dá sensibilidade aqui nessa noite, Pai. Sensibilidade, Pai, para a gente desfrutar com responsabilidade dessa liberdade que tem na vida da igreja, na vida da família da fé. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Vai agradecendo, irmãos. Vai agradecendo, vai dizendo: obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque eu não estou sozinho. Obrigado, Pai, porque tu tem levantado pessoas para andar junto comigo. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos, Pai, por tudo que tu tem feito. Continua te revelando, Pai. Continua, Pai, te levantando no nosso meio. Libera uma palavra para a gente aqui nesse culto. Esse culto que prepara o domingo, Pai. Prepara o nosso final de semana. Prepara o primeiro dia, Pai, da gente. Libera uma palavra, Pai, nos deixa aqui atentos, Pai, a tudo que tu vai fazer, com muita alegria, com muita gratidão no coração, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos lá para o nosso tradicional boa noite, jovens. Vamos lá, Alice, Julia, chega aí. Vamos lá que vocês vão puxar o boa noite, jovens, aí pra gente. Vamos lá? Como é que é? 1, 2, 3. Boa noite, jovem! Há lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Essa que a dor é passageira. Esperança de um dia festejar tua presença, diante de qualquer tristeza. Há lugar na mesa, há lugar na mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus trouxe a esperança de festejar
longe de qualquer tristeza. Vem a sede saciar, louvar da vida, nossa herança. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você, o teu sangue a correr. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você, e teu sangue a correr. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você, e teu sangue a correr. Eu correrei na sala do trono, eu correrei pelo caminho do teu sangue, eu correrei na sala do trono, eu correrei pelo caminho do teu sangue. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você, em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou pra você, em teu sangue há poder. Eu correrei a sala do trono, eu correrei pelo caminho do teu sangue, eu correrei na sala do trono, eu correrei pelo caminho do teu sangue. Glória ao Senhor, no nome de Jesus. Vocês estão gratos nessa noite por estar aqui junto com os teus irmãos? Tu tá grato nessa noite? Amém? Pera aí. Acho que a galera não tá grata. Tu tá grato nessa noite? Amém. Isso aí. Diz então pra essa pessoa que tu tá do teu lado: eu tô grato. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Agora diz assim pro Senhor no teu coração: eu sou grato a Ti, no nome de Jesus. Amém? Vamos com alegria, no nome de Jesus. Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, fracos os pés, com tudo me entreguei, mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só fudei. Correu em mão, na contramão, mas conheci quem me salvou. Pra uma família ele me levou. Me levantou, me aproximou, meus pés ficou. Hoje livre sou, te agradece, meu Salvador, porque meu coração ele curou. Então meu nome ele transformou. Grato ao meu Messi, meu Salvador, grato a Ti. Oh, grato a Ti. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair. Eu tenho a certeza, confio em Ti. E o fardo ele levou, a vida ele me chamou. Se meu passado ele apagou, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou. Me
aproximou, hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador, porque meu coração Ele curou, então meu nome Ele transformou, grato ao meu Mestre, meu Salvador, grato a Ti. Grato a Ti. Meu fã não resistirá, sou livre, sou livre. Declara isso, o inferno não vai resistir, o inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá, sou livre, sou livre. Levantou, me aproximou, meus pés firmou, hoje livre sou, grato ao meu Mestre, meu Salvador, porque meu coração Ele curou, então meu nome Ele transformou, grato ao meu Mestre, meu Salvador, grato a Ti. Grato a Ti. Grato a Ti. Aleluia. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos porque Ele nos trouxe para essa mesa de família. Para a gente agora poder estar assentados, nos alimentando daquilo que é a palavra do Senhor para nós. Por isso que a gente vai clamar para o Senhor. O pastor Eduardo introduziu para nós começarmos pensando e orando para o Senhor aquietar o nosso coração. E é isso que a gente vai continuar clamando aqui nessa noite, para que nada venha nos distrair nessa noite. Vai clamando para o Senhor, vai dizendo: Senhor, não deixa nada me distrair nessa noite da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, Pai. Tua palavra é mais poderosa, Pai, que tudo. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá, Senhor. É isso que a gente crê, Pai. Que a Tua palavra, Pai, está presente aqui no nosso meio nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Feche os Teus olhos nessa hora. Diz: Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Aquieta minha alma, aquieta o meu coração, Pai. Faz ouvir a Tua voz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você diz. Então aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei
que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sabe que às vezes nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, isso vai agitando a nossa alma. Às vezes as preocupações do nosso coração vão agitando a nossa alma, fazendo a gente entrar nesse ambiente de querer resolver as coisas e se afastar da voz do Senhor. Então isso que a gente está clamando, para a gente aquietar a nossa alma, muitas vezes a gente não percebe que a nossa alma está agitada. Tem vezes que a gente não percebe que nós estamos agitados. Tem vezes que a gente não se dá conta que a gente está distante da voz de Deus. Por isso que o Senhor, Ele levanta a igreja dele para nos auxiliar nesses momentos. Por isso eu quero te convidar a tu te aproximar do teu irmão, para a gente cantar agora. Porque é os nossos irmãos que muitas vezes vão nos ajudar a aquietar a nossa alma. São os nossos irmãos que muitas vezes vão nos ajudar a sentar nesse ambiente para ouvir a voz do Senhor, para largar tudo, abrir mão de tudo, para renunciar a nossa vida, para ouvir a voz do Senhor. É isso que a gente vai declarar, que vai ser difícil. É difícil abrir mão, é difícil a gente se assentar, muitas vezes é difícil a gente chegar nesse lugar que a gente só tem que ouvir a voz do Senhor. Mas a gente sabe que nesse ambiente a gente não está sozinho, porque a gente está sentado numa mesa com os nossos irmãos. Ele vai estar lá do nosso lado. É isso que a gente vai declarar no nome de Jesus. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil.
Aleluia, aleluia. Continuando nesse ambiente, meu irmão, minha irmã. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos sentados. Amém? Toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quero chamar a atenção para 2 pontos aqui, que eles estavam reunidos. Amém? Eles estavam reunidos, como nós estamos reunidos aqui. Como nós decidimos estar reunidos, como tu que tem em casa decidiu estar reunido aqui. Tu podia estar em qualquer outro lugar, nós podíamos estar em outro lugar. Nós podíamos ter escolhido estar em outro lugar, é uma questão de escolha. Amém? Mas nós decidimos estar aqui, para quê? Para viver o de repente de Deus. Tem um de repente de Deus para acontecer nessa noite. E já está acontecendo. Então não sai desse ambiente. Rende o teu coração para o de repente de Deus que está acontecendo aqui. Que a gente vai continuar louvando. Amém, pastor Eduardo? Tem um de repente de Deus para acontecer aqui. E já está acontecendo. O teu anseio é: Senhor, eu não quero perder o teu de repente. Eu não quero perder aquilo que tu tem para derramar, que vai vir de repente. Vai ser diferente, vai ser um novo. Pode parecer algo que tu já viveu, mas não vai ser a mesma coisa. Porque o Senhor vem de novo. Ele vem de novo. Ele vem renovando. Então vamos continuar nesse ambiente de oração, de louvor, porque tem um de repente de Deus para aqueles que estão reunidos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Recebe tu que está em casa. Tem um de repente de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Sabe que uma das coisas que essa inquietação da alma, Samuel, tira da gente é o ouvido. Por isso que lá em Apocalipse, quase em todas as cartas, fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que enquanto Samuel for trazendo, e os irmãos aqui do louvor, esse louvor não fala nada, sabe? O Espírito estava falando isso comigo no meu coração. Não fala nada, só ouve. O que tu perdeu foi o ouvido. Quem tem ouvidos vai ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então enquanto vai deixando, sabe, irmãos, vai fechando os teus olhos e vai aquietando essa alma que não está deixando tu ouvir. Sabe, o Espírito Santo está falando nessa noite aqui. Quem tem ouvidos vai ouvir o que eu estou falando para as igrejas. Então não fala nada, não canta nada, só ouve. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir. Foi para isso que Deus trouxe a gente aqui, Samuel, para ouvir aquilo que Ele está falando. Então vamos fechar os nossos olhos assim e vamos ser ministrados por Deus, o nosso homem interior, para ouvir. A gente quer te ouvir, Senhor. Espírito, Espírito,
Aleluia. Graças a Deus. Que a gente possa ganhar um ouvido, viu, irmãos? Nessa noite aqui. Que a gente perdeu foi isso. A gente gosta de falar com Deus, né? A gente gosta, né, de falar para Deus as coisas. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que aprender a ouvir a Deus, não falar com Deus. A gente fala e não ouve, carinho. Então que a gente possa ganhar esse ouvido assim, né, para a voz de Deus essa noite. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Pode te assentar. Mover de Deus, né? Mover de Deus. Possa buscar aí nos próximos dias, né? Nos dias aí que antecedem o nosso retiro dos homens. Buscar essa consagração, assim, a gente tem que viver em consagração, né, irmãos? Consagrando, assim, o nosso coração, a nossa vida, buscando uma palavra, mas agora, assim, é mais ainda, né, um empenho maior, assim, as mulheres, né, orando, se envolvendo também nisso. Tenho falado, né, pros irmãos, quando se junta para orar, né, se juntam para orar, se juntam para clamar. As mulheres, quando se juntam, pá, vamos orar pelo retiro. Vamos orar pelos irmãos, vamos orar por uma palavra. Vamos se levantar em oração, assim, irmãos, para que esse espírito, assim, que tem nos movido, assim, possa mover também lá naquele lugar. Amém? Graças a Deus. Hoje aqui a presença muito especial do seu Hamilton, dona Ana. Muito, muito feliz, assim, de abraçar vocês, porque conhecer, a gente parece que já se conhece, assim, há muitos anos, né? Tem uma aliança, assim, no coração, com a família, já temos muitas experiências juntos, né? Muitas sextas-feiras à noite juntos, né? Louvando a Deus, repartindo o coração. Então, um beijo de Deus, que eles vão estar, a mãe e o pai da Jéssica, então eles vão estar junto com a gente aí, durante 15 dias, né? Fiquei feliz, aí eu pensei que era uma semana, eu falei, meu Deus, vai ser 15, a gente vai ter muito tempo juntos aí. Um homem e uma mulher de Deus aí, no nosso meio, a gente recebe vocês com muito carinho, assim. Graças a Deus. Irmãos, a gente também sempre tem, né, os nossos dízimos, nossas ofertas, para participar. Quem entende esse princípio, né? Pessoal online aí também. É um tempo, assim, sempre da gente estar semeando, ofertando, né? Botar em prática, assim, esse princípio que a gente tem no coração, né? Então, também faz isso nesse momento. Amém, irmãos? Graças a Deus. Movimento lá em Curitiba hoje, né? A gente está orando, os irmãos lá, o Ali e a Grace recebendo alguns irmãos lá. A gente se preparando aqui para receber os irmãos também que chegam essa semana. Então, muito bom. Vamos passar para a palavra. O Omar com uma palavra no coração. A gente vai ouvir esse irmão aí que também tem se empenhado aí no nosso meio. A gente tem recebido da vida dele. E a gente quer orar pela vida do Omar, né, irmãos? A gente quer orar pela vida dele aí, né? Colocar assim as nossas mãos sobre a tua vida aí, meu irmão. Porque a gente tem te reconhecido aí no nosso meio. E o Elisandro vai estar orando por ti aí. Oramos. Senhor, muito obrigado, Pai. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco através da vida do Teu servo, Senhor. Que possamos estar sensíveis, Senhor. Os nossos ouvidos abertos, Pai. Atentos ao que o Senhor quer falar para nós, Pai. Ô Jesus, usa ele como Tu, Senhor, nunca usaste, Pai. Ele venha, Senhor, ser usado, Pai. Fortemente, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Opa, me ouvem? Som. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Outro dia eu tomei choque ali. Muito bom, meus irmãos. É com muito temor, né, que a gente vem aqui compartilhar o nosso coração e abrir aqui para vocês antes de entrar na palavra. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio e não perde a visitação do Espírito, né? Fiquem atentos a isso, não perca a visitação do Senhor, a visitação do Espírito. Que o Senhor destampe os nossos ouvidos mesmo, que a gente ouça a voz nitidamente do nosso Pai. E abrir para vocês, queria trazer uma palavra assim que o Senhor tem falado, que está lá em 1 João 4, que é sobre isso que a gente veio aqui já apresentando os louvores, né? A gente chegar nesse ambiente aqui com a alma aquietada, com o espírito assentado mesmo, para que a gente receba do Senhor. E está ali, essa palavra está em 1 João 4, 1. Eu vou ler aqui com vocês e está discorrendo sobre isso. Amém? Todos encontraram? Bom ver vocês aqui. Amém. Vamos lá. Versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. E esse momento o Senhor João faz uma chamada de atenção, né? Ele fala: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior que aquele que está no mundo. Amém. Só até aqui. E, Senhor, nos dê palavra revelada, Senhor. Pai, abra nosso entendimento aqui, porque queremos ouvir a Tua voz. Esse ambiente é um ambiente de palavra revelada. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Amém. Então, meus irmãos, quando eu estava discorrendo com essa palavra assim, a gente tem vivido tempos muito agitados, né? Nas nossas correrias do dia a dia, sempre resolvendo alguma coisa e a gente com muitas desculpas, né? Para não estar atento à voz do nosso Pai. E quando veio essa palavra durante a semana com a nossa casa, eu conversando com a Jéssica sobre estar atento à voz do Senhor. Como nós clamamos aqui, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E esse discernimento de espírito, né? Ouvir a voz do Senhor e ver quem está falando por trás daquela voz, é só a partir de uma vida onde que a gente está entregue nesse ambiente que a gente tem, está reunido aqui. Esse ambiente de comunhão, esse ambiente que nos guarda. Porque muitas vezes essa voz passa por nós. Nós somos essa voz de anticristo, se não estivermos na comunhão. E gerou um temor muito grande na nossa casa, porque muitas vezes a gente está sinceramente enganado, caminhando e direcionando e trazendo o nosso coração sem antes abrir para um lugar de compromisso, onde que estão ali reunidos homens consagrados, mulheres
consagradas para responsabilizar sobre as nossas vidas, para se responsabilizar sobre as nossas vidas. E isso é o que tem nos guardado, né? Tem nos guardado dos nossos anseios, das nossas precipitações. E a gente vive um momento assim lá em casa de muito aperto, né? De um momento onde que a gente muitas vezes quer voltar para esse lugar de caminhar sozinho, de tapar os ouvidos para a voz do Senhor. Às vezes não precisa nem... o Senhor já destampou os ouvidos, mas a gente quer colocar a mão. Quer colocar as nossas mãos para ouvir o que o nosso coração está direcionando. Então, fiquei pensando sobre isso, sobre esse discernimento que João fala, né? Prova esses espíritos que estão por trás. Porque muitas vezes eu trago na melhor da intenção para minha casa, ali tem uma ideia como a gente fala, né? Tem muitas ideias que vão passando para resolver as situações que a gente tem vivido, mas o Senhor não está preocupado com os problemas que a gente tem enfrentado, apenas com isso. Ele quer uma relação, e é a partir da vida dos nossos irmãos que a gente consegue ouvir essa voz. É a partir de um coração humilhado assim, na presença dos nossos irmãos, porque às vezes a gente chega quebrado aqui, quebrado para pedir uma ajuda, né? Porque a gente é difícil falar assim, Vitor, preciso de uma ajuda. Porque a gente quer mostrar, a gente tem esse ímpeto de fazer, de trazer essa força que a gente tem. Eu sempre resolvi. Tinha uma frase que eu ouvia lá em casa, eu repetia lá em casa assim para a Jéssica, assim, não, fica tranquila que eu resolvo. E isso ainda deixava a minha casa ainda mais atormentada, onde no louvor a gente cantou aqui, né? Onde eu não tinha essa aquietação, porque eu não conhecia a voz do meu pai que estava na vida dos meus irmãos. Eu não reconhecia. Então, tenho aprendido aqui com vocês a esperar esse de repente do Senhor, a estar sentado, para estar reunido aqui. Tenho vivido isso aqui com os irmãos. Os irmãos têm me ensinado a estar assentado, com o coração assentado, para ouvir a voz do Espírito, para discernir os Espíritos, para ter responsabilidade com a vida de cada um, como tem se apresentado muitos irmãos responsáveis pelas nossas casas. E é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, e já abri aqui para a gente estar ouvindo o que o Senhor está fazendo aqui, falando aos nossos corações. Amém, Omar. Sabe que quando a gente é criança na fé, assim, a gente acredita em qualquer coisa, né? Por isso que quando a criança, ela acredita em Papai Noel, né, em Coelhinho da Páscoa, acredita em ter medo de fantasma, porque é isso que é uma alusão a essa questão de alguém imaturo na fé, que acredita em qualquer espírito. Então, às vezes, a gente é assim, irmãos, a gente é criança na fé, aquele que acredita em qualquer coisa. Então, alguém vem falar para ti ali, tu acredita. Aí o outro vem falar para ti, tu acredita. Aí tu está sendo sempre levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Por isso que qualquer um ali consegue te ludibriar. Então a gente acaba se tornando presa fácil, Omar, do inferno. Porque o diabo, ele nunca vai trazer algo escancarado pra gente cair. Às vezes a gente pensa, né, que como a gente é criança também, a gente pensa que o diabo é aquele, né, dos chifres, né, do tridente vermelho. A gente pensa que ele vai vir assim, bem escancarado pra gente, né. Ali tu vai conseguir, aquele ali é o diabo, ó, o cara vai conseguir ver, né. Criança pensa assim, né. Não, ele vai vir muito sutil.
Por isso que ele vai vir um profeta falso. Interessante, Omar. Ele vai vir o Cristo anti. Vai se apresentar como um Cristo, vai se apresentar como um profeta, mas ele é anti. Ele é falso. Então vai ficar cada vez mais difícil. A gente está vivendo os últimos tempos, irmãos. Está cada vez mais difícil de identificar isso nos dias de hoje. Começando por nós. Porque a criança também, Jéssica, ela nunca acredita que ela vai passar por aquilo ali. Não, aquilo ali é os outros, eu não. Eu sou muito bom, né? Então como é que vai acontecer isso comigo? Então tu vive nesse mundo de fantasia, nessa história em quadrinhos, pastor Tiago. Então por isso que ele começa falando aqui, olha, não deem créditos a qualquer espírito. Então a gente tem essa tendência em acreditar em qualquer coisa, Omar. Isso é algo nosso, Ana. Que a gente precisa começar a amadurecer. O amadurecimento da fé se chama discernimento. E sabe como que a gente ganha discernimento, irmãos? Com humildade. Alguém que amadurece na fé é alguém que vai se tornando humilde. Alguém que vai reconhecendo que ele é o primeiro a se levantar como esse anticristo. Ele é o primeiro a se levantar como esse falso profeta. Ele é o primeiro que vai negar aquele sacrifício na cruz. Quando ele fala isso, Omar, o que ele está querendo dizer para a gente? Que é aquele que nega o sacrifício. É aquele que começa a requerer os seus direitos. Usando a palavra. Aqui no meu smartphone, né? Não achei. Pois é, eu não achei a minha Bíblia, cara. Não sei onde é que foi parar. Isso aqui é uma vergonha, né? Poxa vida. Mas é um negócio mais culto de jovens, assim, né? Então é isso, irmãos. Que a gente vai fazendo, vai usando a Bíblia para requerer os nossos direitos. Esse é o falso profeta. É isso que o Satanás se apresenta para Jesus falando. Tu não é o Filho de Deus? Tu não é, lá no deserto, né? Mateus 4. Lá na tentação de Jesus. Tu não é o Filho de Deus? É? Então, por que tu não requer o teu direito nesse momento que tu está passando uma necessidade? Tá com fome, né, Jesus? Transforma essa pedra em pão aí, cara. Reconheceu a identidade de Jesus, que ele era o Filho de Deus, e fez ele requerer o seu direito. É isso que vai acontecer conosco, irmãos. É assim que esse anticristo vai pegar muitos de nós. É isso que a Bíblia fala, pastor Tiago. Fala que ele vai levar muitos da fé nos últimos tempos. Porque a gente vai começar a ler a Bíblia e interpretar. Eu mereço. Eu tenho direito. Como que isso está acontecendo comigo? E é interessante que muitos do mundo vão ouvir eles. E aí a gente nega Jesus. Sabe por que a gente nega o sacrifício de Jesus, que diz ali? Porque Jesus foi aquele que abriu mão dos seus direitos, sabendo que tinha todo o direito, sabendo que ele era Deus. Filipenses 2. Ele não usurpou, ele não quis aquele direito que era para ser guardado a qualquer custo. Por isso que quando a gente começa a requerer os nossos direitos, a gente é o anticristo, a gente é o falso profeta. E vai ser cada vez mais perigoso, porque a gente vai juntar gente que vai nos ouvir. Porque a gente é do mundo, o mundo vai nos ouvir. Agora a nossa grande esperança, finalizando a minha parte, é que ele diz assim, ó, filhinhos, que tu leu, né?
Vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Aleluia. Diz um aleluia aí comigo. Graças a Deus. Nós vencemos os falsos profetas, Omar. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meu Deus, que bênção. É isso que a gente tem que crer, irmãos. É maior, nós vamos vencer esses falsos profetas aí, que vão nos assediando, que vão vindo pra gente e diz, não, mas tu não precisa dessa poda que a gente ouviu hoje nos homens, né? Essa poda aí tu não precisa. Essa limpeza aí dessa videira tu não precisa. Tu já dá tanto fruto, cara. Descansa um pouco. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Tem gente que não vai nos ouvir, irmãos. Amém? Não entre em crise com isso também. Às vezes a gente entra em crise que todo mundo tem que nos ouvir. Não. Quem é de Deus tem gente que não vai nos ouvir, Hamilton. Tá tudo certo. Não tem problema. E nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é tremendo, né? Isso que ele vai trazendo um ensino ali sobre discernimento, sobre maturidade. Mas para isso, tem que ter humildade. Para reconhecer que tu pode ser o primeiro. Por isso que a gente sempre está num processo de estar sempre se revendo, né? E sempre atentos para daqui a pouco alguém vir e falar, ó, isso aí que tu está trazendo, não concordo. Opa! Então vamos conversar, vamos ouvir, vamos. Então graças a Deus por essa palavra aí, meu irmão. Amém, amém. Oi, amém. Graças a Deus. Não tem como não a gente não conversar um pouquinho dentro disso que tu está falando, né, pastor Eduardo? Com relação à preservação. Eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar nessa noite, né? Porque quando João traz ali aquele alerta, né, ele cita o Espírito com letra minúscula e o Espírito com letra maiúscula. Então a gente precisa entender que nós temos um Espírito, amém? Que é o Espírito com letra minúscula, que é o Espírito do homem. E nós fomos adotados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito com letra maiúscula. Então, quando traz aquela relação da carne, né, não crê que veio em carne, porque como que vai vir em carne? Como é que o Cristo, o Filho do Deus vivo, ia vir em carne? E aí eu fiquei pensando muito nessa relação do sacrifício da cruz, sabe? Porque como é que tu vai ser crucificado se não vier em carne? Como é que tu vai assumir um caminho de forma espontânea, humilde, como o pastor Eduardo trouxe, está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, com a mente de Cristo se tu não vier em carne? Não tem como ser crucificado sem vir em carne. Não tinha como. E aí é interessante porque ele traz lá em Romanos, no capítulo 8, queria que tu abrisse, a partir do verso 15, para a gente poder entender esse Espírito que nos adotou. Por isso que nós confessamos, porque por nós mesmos não tinha como confessar. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa, nós não queremos, por nós mesmos, assumir a cruz. A gente não quer isso. Então, por natureza, nós somos o quê? Anticristo. Amém? O pecado fez o quê? A gente se preservar. O pecado fez o quê? Aqui a gente falou domingo. Nós nos taparmos, a gente tapar o nosso ouvido. O pecado fez isso com a gente. Tu que está em casa, desculpe aí, viu, se a questão do som a gente está ajustando aqui, né? E é sempre uma luta isso para nós, mas a gente está buscando em nome de Jesus. Continua orando, tu que está em casa, para que a gente consiga aqui transmitir para aqui o mesmo ambiente, né, de forma muito palpável, profunda, íntima que a gente está recebendo aqui. Mas a gente já arrependido, a gente vem pedir perdão para vocês que estão online. Para ele está 100%, glória a Deus então. Glória a Deus está 100%, a Aline me avisou agora. É que aqui vocês não têm noção do que está acontecendo aqui.
Aqui está assim um movimento, de repente Deus está vindo aqui, e a gente tem que estar muito atento para não se distrair com isso. E aí o que acontece? Aí vem o Espírito de Deus e nos adota. Então nós não éramos filhos mais, nós estávamos órfãos. E olha o que fala lá em Romanos capítulo 8, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, com letra maiúscula, confirma onde? Ao nosso por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então o ponto está na preservação. No momento que a gente não confessa, no momento que a gente não assume, que a gente não reconhece que Cristo veio em carne, automaticamente a gente está assumindo o quê? Uma natureza de preservação, uma natureza anticristo, que linka muito Omar Reis e pastor Eduardo, irmãos, com o que acontece com os meninos lá, com os discípulos e com Jesus lá em Mateus 16. Amém? Lembram disso? Quando eles estão ali em Cesareia de Filipos, ali, ele começa a perguntar: quem eu sou para vocês? Quem o povo diz que eu sou para vocês? E vem uma revelação do alto a partir de Pedro e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus começa a falar ali, né, sobre essa pedra de ficar em minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Tu tem que estar com isso guardado no teu coração, irmãos. As portas do inferno ela não prevalecerão contra a vida da igreja. Daqueles que reconhecem que são filhos, herdeiros e co-herdeiros, para sofrer com Cristo Jesus. Ambiente de preservação não é de filho, não é daqueles que confessam, é do anticristo. Porque depois, quando Jesus começa a falar que ele ia ter que sofrer nas mãos das autoridades, sacerdotes, lembra o que Pedro fala? Não faz isso, Senhor. Te preserva, não vai. E ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Então toda vez que a gente ouve: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, vai assumir a família da fé que tem para ti. Toda vez que a gente ouve isso é que a gente vai, a gente está sendo o quê? Filho. Toda vez que a gente não reconhece essa família que a gente está sendo inserido, que a gente está sendo forjado, que a gente está sendo enviado, e que não é algo que é só local, é uma nação. Tem uma nação para ti que está em casa. Tem uma nação para ti. Quando tu não reconhece isso, tu é um anticristo. Então, toda vez que tiver preservação, é falso profeta. Toda vez que não resultar em cruz, que não resultar em sofrimento, que não resultar em entrega, que não resultar na mesma mentalidade de Cristo, Jesus, é falso profeta. Então foi isso que eu fiquei pensando, sabe? Dentro dessa palavra, que a gente precisa estar atento. Porque nós precisamos sondar primeiro qual é o Espírito que está em nós. Que a gente se levanta. Muitos questionamentos vêm e a gente começa a se levantar dentro dessas reivindicações de direitos, de reconhecimento que o pastor Eduardo trouxe, de aceitação, a gente começa a se levantar. Tu não precisa ser aceito, irmão. Meu irmão e minha irmã, tu não precisa ser aceito. Tu não precisa ser reconhecido. Tu precisa te entregar. Estava pensando, pastor e Omar,
sobre, quando tu estava trazendo sobre essa figura da preservação, de como a gente gosta de se amenizar, né? A gente não se dá conta e a gente vai se amenizando. Eu me lembrei daquela passagem quando Jesus tá indo no caminho ali de Gólgota. É isso? Gólgota. Que aqueles guardas ali oferecem para Jesus um vinagre com fel, que é um anestésico ali, né, para amenizar a tua dor ali, para tu ir já meio desmaiado, meio dormente ali para aquele caminho final ali, né, que era a crucificação naquela época. Eles faziam isso com as pessoas que iam ser crucificadas. E Jesus, quando ele vai tomar aquilo ali, ele se dá conta que aquilo ali é um anestésico e ele rejeita, né? Ele rejeita aquilo ali. Porque ele sabe que ele não ia cumprir realmente, verdadeiramente, o processo daquilo que estava sendo cumprido na vida dele. Se ele aceitasse aquele anestésico, ele não ia viver aquela cruz verdadeiramente, né? E aí eu fiquei pensando na nossa vida. Muitas vezes a gente está aceitando esse fel, assim, esse vinagre com fel na própria mente. A gente mesmo vai se amenizando, né? A gente mesmo vai puxando para o nosso lado. E aí, pensando no que o pastor Tiago vai trazendo sobre essa cruz, sobre esse sofrimento, muitas vezes a gente também associa e se engana, porque a gente sofre e a gente se autodenomina poderoso ali, né? Eu sou forte, ou a gente recebe esse sofrimento como vítima, né? Vítima do processo daquilo que Deus está querendo fazer de transformação no nosso íntimo, na nossa alma, nos nossos sentimentos. Ele quer nos amadurecer nesses sentimentos, e a gente, na verdade, quando recebe essa cruz que o Senhor tem para nós, a gente distorce aquilo, né? Com esse espírito, né? Esse espírito que é o anticristo, né? O quão isso nos domina ao ponto da gente nem discernir que é um ensino do Senhor, mas sim a gente começa a se vitimizar e cobrar o Senhor daquele processo que a gente está passando, né? Ou a gente vai a gente vai achando que a gente é Deus, e vai achando que não, eu passei, eu venci, é comigo, sou eu. E isso muitas vezes é inconsciente, né? Mas muitas vezes a gente usa a própria palavra de achar que a gente sabe tudo e achar que a gente consegue caminhar nesses processos sozinhas, né? Então, estava pensando nisso, quão difícil é a gente discernir tudo isso quando a gente anda sozinho, né? Oi, oi. Oi, Mateus. Eu fiquei pensando isso, linkou muito para mim, né? Quando o Omar traz essa palavra assim de provar os espíritos. E hoje a reunião dos homens a gente vem recebendo muitos ensinos, né? Eu venho refletindo o quanto que a gente está sendo reeducado, né? Isso está no meu coração, assim. E uma das coisas que eu de fato aprendi hoje, assim, firmou muito no meu coração, foi de fato quando o pastor traz e o Edu trouxe agora algo parecido, né? Que o diabo ele vai vir de forma muito sutil para nós. E o que acontece hoje, e é isso que o pastor trouxe assim de manhã, é que ele vem para tirar as coisas de ordem. Então muitas vezes o discurso vai ser o mesmo. A fala vai ser o mesmo, o estereotipo vai ser o mesmo. Hoje a gente vive um estereotipo cristão, né? A gente vive um estereotipo evangélico, já tem isso muito determinado. Estereótipo, desculpa, obrigado pela correção. Um estereótipo. E é isso, a gente já tem isso. Então, aparentemente, a gente já acha que a pessoa vive uma vida de princípio, vive algo... não, esse é homem de Deus, não sei o quê. Mas eu creio que se provar o Espírito vai ver, a gente só vai conseguir chegando muito perto. Chegando perto e vendo a ordem que de fato está na vida dele ou dela, as coisas de Deus. Porque quando o pastor ia trazendo, de fato a gente faz isso, faz aquilo, tal, e no fim do dia também ora, também agradece. Também tem uma parte ali que a gente dedica, né, para
devoção, para oração, para lembrar de Deus. E aí ficou forte assim para mim, o que eu creio, o que eu quero é botar Deus em primeiro lugar. É assim que a gente vai provar os Espíritos. Quando a gente vê a determinação do nosso irmão e ali ele tentando descobrir a vontade de Deus. Em primeiro lugar, sabendo que depois disso, todas as demais coisas vão se encaixando, né? Sendo bom ou sendo ruim. Mas ele quer primeiro ouvir a vontade de Deus. Então foi isso que eu fui linkando assim. O que é provar os Espíritos, né? Porque vai ser muito parecido. Praticamente igual, vai ser uma linha muito tênue assim. Então pra gente ganhar esse discernimento, a gente vê que ordem a gente está colocando as coisas de Deus, né? Foi isso que eu fiquei pensando assim. Oi. Isso de provar, eu fiquei pensando na palavra no literal, quando a gente vai comer alguma coisa que a gente vai provar pela primeira vez. A gente cheira, a gente prova e a gente fica ali, a gente vai sentindo o sabor, a textura. E para mim, é um passo antes essa questão, porque é mais ou menos o que o pastor Tiago trouxe. Com que espírito que eu estou indo para essas relações? É a gente se sondar antes. Porque por que esse espírito do mundo vai nos engodando? A gente vai para as relações com fome. A gente vai para essas relações com esse espírito de necessitado, de órfão. Então, o que vai nos dando, a gente vai comendo disso. Se a gente chega nas relações com esse espírito de filho, aí a gente consegue ter essa sobriedade para provar o que é que está sendo falado, o que é que está sendo dito, porque a gente já está saciado. Então a gente não vai comendo petisco, porque a gente está saciado, a gente não vai comendo qualquer coisa que nos é oferecida. E aí eu fico pensando também nesse discernimento. Andar em discernimento é uma vida, é muito difícil. É o tempo inteiro você ali em angústia a partir do seu próprio espírito. Você quer discernir aquilo, você está angustiado, você está numa relação angustiada. E aí você vai para a relação querendo descobrir o espírito que está por trás daquilo. Então também tira a gente da nossa presunção de pessoalizar as coisas. De olhar a pessoa e a gente guerrear na carne com aquela pessoa. A gente querer confrontar na carne. Porque agora a gente está, tanto nós estamos vivendo uma angústia no nosso espírito, como também a gente está nessa angústia de querer descobrir o que está por trás dessa relação, dessa conversa, desse lugar. Então, isso que eu fiquei pensando. Voltou? Sim. Muito bom ouvindo os irmãos aqui, o que a Jéssica trouxe, mas atento aqui com o que o pastor Eduardo trouxe para a gente, e o pastor Tiago também. Me chamou muita atenção que a gente consegue só escutar a voz do Senhor a partir de um coração humilhado, né? A partir da gente se reconhecer como aquele que era um anticristo e tem essa tendência de não estar falando as coisas do Senhor. Então, a gente entrar nas conversas com esse ouvido, com essa disposição de não querer impor nada, de não querer provar nada além do que o Senhor tem proposto para nós. Que às vezes é apenas escutar, né, o coração do nosso irmão, mas tem uma posição. No Senhor tem uma posição, que é esse coração humilhado, de se reconhecer e sair desse lugar de preservação, né? Sair desse lugar de preservação gera um posicionamento em nós que a gente está disposto a sofrer, a padecer, a abrir mão do direito. Muito bom, Amar, porque falando de uma relação, provar o espírito, às vezes a gente vai para a relação sempre achando que pode estar no outro.
Interessante isso, né? Não, vamos uma relação. O anticristo pode estar no outro. E não é isso. Eu tenho que guardar o meu coração. Que é a palavra que o Vitor tá no óleo aí. Guardar o meu coração para não pecar contra o Senhor, para esse espírito não tomar a minha vida. Em qualquer conversa, relacionamento, então é interessante isso que você está falando. Ir para uma conversa querendo se guardar no coração, que esse espírito não passe por mim, Jesus. Né? Amém, amém. Tem mais algum irmão aqui? Fiquem à vontade aqui para trazer o coração. Mas, se não tiver, eu gostaria de estar chamando os irmãos do louvor aqui. Chamando não, eles já estão ali posicionados para que a gente tenha esse tempo de oração, né? Tem esse tempo que a gente foi... Opa! Não podia calar a Taena, né? Muito menos a Alice. Eu tinha ficado pensando antes no que o pastor Edu tinha falado sobre que criança agora acredita que o coelho da Páscoa existe, que o Halloween existe, essas coisas, que fantasma existe. Eu fiquei pensando, tá lá no capítulo 3, que foi a desobediência do casal, que a serpente, tipo, insistiu pra Eva comer aquele fruto, só que daí a Eva acreditou na serpente porque ela sabia que podia dar errado, mas ela foi lá e acreditou. E o que eu fiquei pensando nessa palavra? Que a gente não pode acreditar em tudo que fala. Que Halloween não existe. Halloween é a única coisa que, pra mim, eu acredito que não existe. Aleluia. Aleluia. Muito bom, Alice. Muito bom essa palavra mesmo. E como o pastor falou, fiquem atentos, irmãos, para não perder a visitação. Ju, nos conduz em oração esse momento. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor foi ministrando no nosso coração. Nos auxilia, Espírito Santo, a discernir, a entender, Pai, aquilo que o Senhor tem se comunicado conosco, falado ao nosso coração, Pai. E nos ajude, Senhor, a sondar, Pai, o nosso espírito, o nosso interior. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração humilde, ouvido, Senhor, para ouvir, e um coração, Senhor, para te obedecer, um coração rendido, um coração disposto, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós queremos, Pai, estar sensíveis a ouvir a Tua voz, Pai. Derrama, Pai, da Tua porção no nosso coração. E nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento para discernir, Pai, os espíritos, é aquilo que o Senhor vai comunicando conosco, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua porção derramada nessa noite, Senhor. Continua, Deus, neste ambiente. Continua, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. O Senhor tem liberdade neste lugar, Pai. Encontre liberdade no nosso coração, Espírito Santo. Eis-nos aqui, ó Deus. Encontre liberdade, Senhor. E faça o Teu agir neste lugar e nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder.
mais de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Que esse possa ser o clamor do nosso coração. Sermos cheios do Espírito Santo. Isso que o Senhor tem falado conosco. Para que a gente possa discernir, né, Omar? Discernir em todos os ambientes que a gente vá. A gente possa discernir a voz do Espírito Santo, que é aquela que nos guia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tu posso te despedir nessa noite com essa palavra no teu coração. Tem algum recado? Nós pedimos desculpas se teve algum problema na live aí. A gente teve alguns percalços também aqui no som, presencialmente. A gente está orando aí, a gente está clamando para o Senhor nos ajudar. Sábado que vem nós não vamos ter culto devido ao retiro dos homens. Oh, glória! Isso aí. Esse é um tempo precioso aí. Também as mulheres, os jovens e as crianças vão estar se reunindo aqui. Então, vai ter retiro para todo quanto é lado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. É pela graça do Senhor que a gente está perseverando nesse ambiente. A gente vai finalizar se alegrando com a graça do Senhor. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida pra que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem transforma as nossas vidas e faz os órfãos, filhos e filhas, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Quem governa sobre as nações e como o sol brilha em majestade, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida pra que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o que morto foi, digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno.
maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida pra que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por nós. Amém. Glória a Deus. Vai em paz.